Entrar em casas abandonadas pode ser muito perigoso. Agora imagine entrar em uma casa abandonada que pertencia a uma bruxa. Esse investigador estava dentro dessa casa, que há muito tempo atrás era moradia de uma mulher que utilizava de magias obscuras. Enquanto ele estava dentro desse local, ainda era dia, mas não levou muito tempo para algumas coisas muito estranhas começarem a acontecer. Enquanto ele estava dentro da casa, escutava vários ruídos estranhos e até batidas. Muitas vezes, essas batidas eram bem perto dele. Mesmo assim, ele continuava andando pelo local. Em um certo momento, ele sentiu o que parecia ser alguém correndo dentro da casa. Enquanto ele gravava, foi possível ver um vulto passando, e isso com certeza fez ele ficar assustado. As atividades dessa casa eram tão intensas que, em alguns momentos, a câmera era derrubada da mão dele por uma força invisível. Depois de passar por esses momentos, ele decidiu encerrar a investigação, com a promessa de que em breve retornaria para essa casa para investigar durante a noite. O canal O Magatalk Film foi investigar uma casa que possui uma história muito bizarra. Essa casa chegou até eles através de uma filmagem que receberam de um inscrito. A filmagem em questão era apenas uma tela escura, mas ao fundo era possível escutar o que pareciam ser pratos batendo. Isso não teria nada demais. No entanto, esse vídeo misterioso foi encontrado em um cartão SD no quarto de uma jovem que foi encontrada sem vida. Sabendo da história, Hiro foi até a casa para investigar. Em um dos cômodos, ele começou a sentir uma sensação estranha e alguns ruídos puderam ser escutados. Depois disso, ele começou a tirar algumas fotos. Na maioria das fotos, nada de estranho foi notado. No entanto, pela casa, haviam pequenas pirâmides de sal para afastar maus espíritos. E enquanto ele fotografava, percebeu que uma das fotos ficou vermelha, como se aquela pirâmide de sal estivesse emitindo uma luz. Isso deixou ele intrigado. Só que antes de tirar essa foto, foi possível ver uma sombra muito estranha em uma das portas. Como é que me olha isso? Que merda que tinha que Ele não percebe aquela sombra, mas olhando, podemos perceber que se trata da silhueta de uma mulher. Como o investigador não percebe nada, continua andando pela casa. E um pouco mais à frente, acaba dando de cara com uma coisa que deixa ele realmente assustado. Fique bem, negro. Fique bem. Vamos voltar isso. Ele acaba filmando alguma coisa que está olhando para ele através do vidro de uma porta. Quando vê, acaba se assustando. Mas assim que filma novamente naquela direção, não encontra nem sinal daquela aparição. Nesse momento, ele até abre a porta, mas como vemos, não tem nada lá. Na tentativa de encontrar alguma evidência, ele começa a andar pela casa. E mais uma vez, não encontra nada. Bem, pelo menos nada que ele tenha visto, pois alguns segundos antes, sem que ele percebesse, uma coisa foi vista observando ele dentro daquela casa.
Uma figura obscura aparece ao fundo. O investigador não percebe, mas logo após isso, sente uma sensação estranha e acaba encerrando a investigação, sem saber que estava sendo observado o tempo todo. Essa mulher decidiu compartilhar com seus seguidores algo muito estranho que ela presenciou em sua casa, pois o que aconteceu deixou ela muito assustada. A filha dela de 3 anos estava apavorada, e quando a mãe perguntou o que estava acontecendo, ela disse que havia visto algo que ela descreve como olhos maus, e esses olhos maus estariam em um quarto de hóspedes. Então, intrigada, essa mãe decidiu ir até lá, para ver com seus próprios olhos. Yeah, come on now, move it out. Mom, yeah. What is it? No. What? Yeah, scared of what? Who is it? No. Is someone there? Yeah, but, I, can I, but, could I, had, but, I, Egg? Is he doing anything? What's he doing? Right, see you later, Mr. Soldier House. What? You laughing at him? Is he being funny? Is he being funny? That's good, isn't it? You're still looking at someone. Oh my God, she's... What? No, please don't. No, stop. It's okay. It's okay. Sorry, you just scared Mummy. Sorry, you just scared Mummy. It's not scary. It's not scary. He's a funny friend, isn't he? He's a funny friend. Durante a filmagem é possível escutar o que parece ser uma respiração. E esse barulho é escutado por 2 vezes. Essa mãe está assustada com tudo o que está acontecendo e pesquisando mais sobre a história da casa, ela descobriu que a casa que ela mora foi construída em um antigo campo de batalha. E isso fez ela acreditar que a filha dela pode estar vendo o espírito de um soldado que perdeu a sua vida em campo de batalha. No vídeo que veremos, 2 amigos estavam conversando dentro de um carro. No entanto, enquanto eles estavam ali, começaram a perceber uma coisa muito estranha na casa da frente. E foi algo tão incomum que eles decidiram começar a gravar. Durante a filmagem, podemos ver que tem alguém dentro da casa andando de um lado para o outro. Os amigos que estavam conversando acharam aquilo muito estranho, pois nunca haviam visto ninguém daquela casa agindo daquela maneira. E foi exatamente por esse motivo que eles decidiram começar a filmar. Só que durante a filmagem, o que quer que seja que estava dentro da casa começou a se mover de forma rápida, e isso deixou os amigos ainda mais intrigados. No, no, it's not mine, isn't it? Vai, não. Eles estavam ali apenas observando alguém se mover de um lado para o outro. Mas, de repente, os movimentos começaram a ficar cada vez mais rápidos. Um dos amigos chega a dizer que seria impossível uma pessoa se mover de um lado para o outro com essa velocidade. Pois, como vemos,
o que quer que seja que está dentro da casa se move em uma velocidade não humana. E isso, com certeza, é algo assustador e bizarro. Uma mulher chamada Charmaine vem passando por momentos de puro horror em sua casa. Em uma certa noite, ela acordou de madrugada após escutar alguns gritos. Nessa ocasião, ela se levantou e olhou pela janela. Enquanto filmava, foi possível ver que havia alguém observando a casa dela. Ela está ali observando aquela pessoa estranha que está parada em frente à janela dela. Só que enquanto observa, escuta um barulho dentro do guarda-roupa. E quando vai olhar, alguma coisa pula para fora do guarda-roupa, como se tivesse sido arremessada por alguém. Nesse momento, ela desce as escadas correndo muito assustada. Quando chega lá fora, olha para a janela e acaba avistando uma pessoa andando dentro de casa. My God, I think there's something fucking in my room. I don't know. Depois de algum tempo, ela decidiu retornar para dentro da casa. Quando chegou lá, encontrou vários armários com as portas abertas. Mas isso não era nada perto do que ela iria presenciar naquele momento. Enquanto ela está olhando os armários, escuta o que parece ser um sussurro. Quando ela olha para trás, vê essa pessoa estranha olhando para ela. Nesse momento, ela não pensa duas vezes e sai correndo para fora de casa muito assustada. Sendo real ou não, é uma situação muito assustadora. Mas você, o que faria se estivesse no lugar dessa mulher? A filmagem tem mais de 10 anos, e na filmagem podemos ver uma jovem que está com a mão no rosto, pois nessa ocasião ela estava emocionada, pois havia sido surpreendida com uma festa surpresa. Emocionada, ela começou a chorar, só que enquanto seus pais estavam gravando, era possível ver que ao fundo havia um garoto. E é aí que está o mistério, pois segundo o contexto do vídeo, nessa festa não havia nenhum menino. E durante a filmagem, podemos ver que o garoto desaparece. E esse menino está ali parado, olhando na direção das escadas. No entanto, assim que a menina se move, ele também se move, como se estivesse subindo as escadas. Só que, de repente, ele desaparece. Algumas pessoas disseram que não se trata de um fantasma, pois esse menino possui sombra. No entanto, um detalhe estranho é que na velocidade que ele subiu as escadas, daria para ver a sombra dele em algum momento atrás da menina. Mas como vemos, ele simplesmente desaparece, como se nunca estivesse estado ali. Se é um fantasma ou não, eu deixo que você decida aqui nos comentários. Jay Faison topa todo tipo de aventura para levar entretenimento para os seus seguidores. E nessa ocasião, ele estava usando o aplicativo Randonaut para tentar gravar alguma coisa estranha. Então ele começou a dirigir pela cidade, seguindo as coordenadas que o aplicativo havia indicado. E nessa noite, ele acabou chegando em uma floresta. E nesse local, ele acabou encontrando algumas coisas muito estranhas, como uma sacola fedorenta e um livro de suspense. No entanto, ele não fazia ideia de que nessa noite iria fazer uma descoberta muito estranha. Gasket. I swear on my life it's a gasket. Dude, I'm telling you right now, that's a gasket. Shit. Bro, there is no way. Yeah. Oh my, go. The headlights, bro. Go this way.
Ele fica ali sem acreditar o que havia encontrado e meio sem saber o que fazer. Só que nesse momento, ele avistou um carro se aproximando. Nessa hora, ele decidiu apagar a lanterna para tentar não ser visto por aquelas pessoas. E mesmo na escuridão, eles conseguiram correr e chegar até o carro em segurança, pois aquelas pessoas podiam ser ladrões de túmulos ou alguma coisa muito pior. E correr foi a melhor ideia que eles tiveram naquela noite. Uma mulher estava no quintal de sua casa e não se sabe ao certo o motivo dela ter ido até lá. Só que enquanto ela estava ali, acabou sendo surpreendida por algo que ela não esperava. E o que aparece durante a filmagem, muitas pessoas acreditam ser a aparição genuína de uma fada. Uau! Uau! A mulher está no quintal e, de repente, ela olha para o lado como se tivesse escutado algum barulho. E talvez seja exatamente isso que aconteceu. De repente, algo levanta voo e vai na direção da mulher, que, assustada, corre para dentro de casa. No entanto, o que vem chamando a atenção é o formato que essa criatura tem. Algumas pessoas atribuíram a aparência dessa coisa a uma fada. E se uma fada tiver essa aparência, com certeza colocaria qualquer pessoa para correr. Nos comentários desse vídeo, algumas pessoas disseram que acreditam que realmente se trate de uma fada, enquanto outros disseram que pode ser apenas um inseto, como, por exemplo, uma mariposa com um pouco de capim preso nas patas. Independente do que seja, deixou essa mulher muito assustada. O canal japonês Clip Store estava investigando mais uma casa assombrada. E essa casa é uma daquelas que possui uma história sinistra, pois há muitos anos atrás, uma mulher foi encontrada sem vida nessa casa. E tudo indica que ela fez isso sozinha. Após isso ter acontecido, a casa se encontra em completo abandono. E durante a investigação, deu para perceber um mofo nas paredes e objetos abandonados. E enquanto andava pela casa, um dos investigadores escutou um barulho perto de um telefone antigo, mas não conseguiu identificar exatamente o que era aquele barulho. Após andar pelos cômodos dessa casa, ele se viu próximo a uma escada, e foi ali que algo muito sinistro aconteceu. Não notou? Tchau. Ele escuta um som estranho que parece ser um gemido. Nesse momento, ele olha para cima e lá é possível ver o que parece ser uma figura disforme que está olhando para ele. Nessa hora, o investigador, mesmo assustado, vai lá em cima para ver se encontra alguma coisa. Só que não encontra nada, a não ser um antigo espelho. E é nesse espelho que algo muito assustador é visto. Enquanto ele está ali em cima, ele escuta mais uma vez o que parece ser um gemido. Nesse momento, é possível ver um par de pernas que parecem estar atrás do investigador. No entanto, quando ele se vira, nada aparece na filmagem, pois aquelas pernas só eram vistas através daquele espelho. Essa jovem estava em seu quarto cantando uma música. No entanto, enquanto ela estava ali cantando, acabou sendo interrompida pelo que pareciam ser batidas na porta. Nesse momento, ela se levanta e vai até lá para atender quem estava batendo. Mas, para a surpresa dela, não havia ninguém. Bem, pelo menos, ninguém que ela pudesse ver.
Ela sai do quarto e caminha na direção da porta. Nessa hora, ela não percebe, mas é possível ver uma mão no vidro na parte superior da porta. Só que quando ela abre a porta, não tem ninguém lá fora. Só que essa não teria sido a única vez que ela presenciou algo estranho, pois esse tipo de coisa estão acontecendo frequentemente na casa dela. E pelo que parece, abrir a porta não é a melhor ideia. Que? Que? Não. Ela mais uma vez se levanta para atender a porta e novamente é possível ver aquela mão obscura no vidro. Só que após olhar lá fora, ela olha para dentro e percebe que o lençol da cama se moveu sozinho. Nessa hora, mesmo assustada, ela vai até o quarto e até chega a olhar embaixo da cama, mas não encontra nenhuma explicação para o que aconteceu naquela noite. A filmagem que veremos agora foi feita por um segurança que trabalha em um shopping que fica em São Pedro, Costa Rica. O shopping estava fechado e ele estava junto de um colega de trabalho em mais um plantão. Enquanto o amigo fazia a ronda, ele monitorava pelos monitores da câmera de segurança. Só que quando o amigo dele estava andando pelo estacionamento, algo muito sinistro foi filmado se aproximando dele. Gerardo, fíjate atrás tuyo. Fíjate, dice. Usted se ha pateado ahorita, madre. ¿Salió algo ahí? Correcto. Aquí salió algo raro. Vai. Y véngate mejor. Assim que ele avista aquela sombra obscura se aproximando por trás do colega de trabalho, ele logo avisa pelo rádio. Nesse momento, o rapaz olha para trás, mas já não avista nada, pois aquela sombra obscura já desapareceu dali. Essa filmagem é realmente muito estranha, e como podemos notar, antes de olhar para trás, aquela sombra evapora, como se fosse fumaça. Mas seria realmente uma manifestação sobrenatural? Ou pode ser apenas um defeito da câmera? Seja o que for, trabalhar nesse local será um grande desafio depois dessa noite. O que veremos foi postado por uma conta que costuma postar conteúdo relacionado a navios, estejam eles em operação ou desativados. Na filmagem que veremos, uma pessoa estava filmando alguns cruzeiros desativados que estavam em uma praia. E durante a filmagem, foi possível notar uma coisa estranha, que muitos acreditam ser sobrenatural. Ele filma os dois cruzeiros e a princípio nada é notado, mas prestando bem atenção, é possível ver uma silhueta obscura que se move dentro de um daqueles cruzeiros. E o bizarro é que não dá para ver nenhuma cor, é apenas uma sombra obscura se movendo lá dentro. E um outro fato é que, como vemos, eles estão em um cemitério de navios e não tem nenhum acesso a eles, como por exemplo uma escada. E para algumas pessoas, isso fortalece a teoria daquilo ser um espírito de algum passageiro ou tripulante que até hoje está vagando dentro daquele cruzeiro. O canal Twin Investigates UK estava investigando uma rua subterrânea que fica na Inglaterra. Esse local é muito antigo, da era vitoriana. Essas ruas datam do ano de 1901, e esse local carrega muitas histórias e também mistérios, pois ali viviam famílias. Mas o clima desse local era de extrema desordem, e muita coisa que aconteceu ali, naquele local, nunca foi revelada.
Essa equipe estava usando um Spirit Box para tentar contato, e enquanto filmavam, foi possível ver o que parecia ser uma sombra obscura, se movendo atrás de um dos investigadores. Please stop. Why do you want us to stop? A câmera se move e é possível ver um reflexo. Só que nesse reflexo aparece uma sombra, e essa sombra tem o formato de uma pessoa caminhando. E mesmo que apareça só por alguns segundos, é possível ver que realmente parece muito com uma pessoa andando apressada. Os investigadores disseram que pode ser apenas um reflexo da câmera, mas também não descartaram a hipótese de ser uma manifestação sobrenatural. Levando em consideração os mistérios que esse local esconde, não é de se admirar que aparições desse tipo sejam vistas por ali.